Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui é a Denise, do Lar Espírita Alto de Souza e da Casa de Caridade Vovô Chico, de Umbanda Sagrada. Nós estamos nos reunindo mais uma vez para a gente fazer o nosso Evangelho no Lar. E também este Evangelho é para quem não está conseguindo ir na Casa Espírita, que estamos no nosso momento de pandemia, né? Em abril de 2021, estamos na nossa pandemia, então esse Evangelho também está substituindo a nossa reunião pública para quem quer assistir, para quem quer receber o passe, para quem também está fazendo o tratamento à distância. Nós estamos no capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que Jesus queria dizer na parábola, quando ele dizia, dai a César o que é de César. Tá certo? Então vamos reunindo a família, colocando água na mesa, nos preparando para receber a visita dos mentores espirituais que estarão na nossa casa. Vocês sabem que nós colocamos lá no grupo a questão de quem está fazendo o tratamento, é necessário estar no horário em que vocês determinaram, para que os mentores possam saber que vocês estarão em sintonia com a espiritualidade. Eles irão na casa de vocês, aplicar o passe, fazer a limpeza magnética, fluidificar a água, tá certo? Então coloca a água na mesa, chama a família, ou você que faz aparentemente sozinho já vai para o teu cantinho, para que a gente possa iniciar a reflexão sobre o Evangelho de hoje. Vamos fazer a nossa prece? Divino Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em torno do Teu Evangelho. Pedimos que abençoe a nossa família, para que todos nós estejamos dispostos, Senhor, a compreender os Seus ensinamentos, mas acima de tudo, a praticá-los. Nos auxilia, Senhor, a promovermos a nossa reforma íntima, para que possamos ter novas atitudes, uma nova conduta, mais fraterna com todos os irmãos que nos cercam. Obrigado por mais esta oportunidade e ser conosco com o seu amor hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos para o nosso primeiro slide, não é? Capítulo 11, Amar ao Próximo como a si mesmo. Hoje a nossa reflexão, dai a César o que é de César. E depois, a semana que vem, nós vamos falar sobre a lei do amor. Então, como sempre, né? Jesus, nas suas andanças que ele fazia naquela época, encontrando os povos, encontrando a população que queria ouvir os seus ensinamentos, desse governador do planeta Terra, desse mestre dos mestres que veio trazer uma nova postura de comportamento para nós, que veio nos ensinar a receita da felicidade, baseado na nossa mudança de conduta, né, na implantação da fraternidade no planeta Terra. Ele sempre era questionado pelos doutores da lei, pelas pessoas que se achavam os inteligentes, os sábios daquela época, porque quando Jesus veio ainda se seguia a lei de Moisés, né? O que a gente chama de cristianismo foi colocado depois que o Cristo veio. Nós passamos a chamar a religião de cristianismo por causa do Cristo, e isso só foi colocado depois que ele desencarnou, então nós passamos a ter esse termo de cristianismo. Mas naquela época, enquanto Jesus estava ali encarnado, passando as suas mensagens, fazendo a sua trajetória aqui nesse planeta Terra, ainda se seguia as leis de Moisés, que é aquela questão que ele veio complementar, e que ele veio ensinar algumas coisas que nós havíamos entendido errado dentro da lei de Moisés, né? Era aquela lei que nos colocava medo de Deus, que nos castigava, e ele veio ensinar que não era nada disso, que não existia castigo e que existia realmente lei de causa e efeito, de ação e reação, que nós somos os responsáveis pelas nossas dificuldades, pelas coisas que nós passamos hoje, que nós achamos que são situações tristes, desagradáveis. Nós é que temos o direito de plantar e depois temos o dever de colher aquilo que a gente plantou dentro do nosso destino. E que é o que depois veio o complemento junto com a doutrina espírita, através da codificação de Allan Kardec, que veio colocar os ensinamentos do Cristo de uma forma mais racional, né, nos mostrando que nós não estamos sozinhos nesse planeta, nem nesse universo, que nós somos seres imortais, que esse corpo que a gente usa é apenas uma roupa que vai se deteriorando e que o espírito é imortal, ele retorna para a pátria espiritual, carregando somente a sua bagagem moral e as obras e todas as atitudes que ele praticou. Então nós retornaremos para o plano espiritual com tudo, com aquela bagagem de atitudes
e de aprendizado moral ou não que nós recebemos na nossa jornada terrena passageira, né? Porque essa daqui é uma das tantas jornadas. Estar encarnado nesse planeta hoje é uma das tantas jornadas que nós iremos passar. Porque nós aprendemos na doutrina espírita que nós reencarnamos muitas e muitas vezes. Já vivemos muitas vidas passadas e viveremos outras tantas, com o único objetivo de nos melhorarmos espiritualmente, nos tornarmos pessoas realmente fraternas, sabendo praticar 100% o mandamento maior, que é o motivo da nossa reflexão desse capítulo 11, que é o mandamento maior. Fazer ao próximo o que gostaria que te fizesse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nesse slide aqui, os fariseus que sempre estavam questionando Jesus, eles fizeram uma pergunta. É-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Porque naquela época, como hoje também, né, tinha imposto para tudo, né? Tudo se pagava. Até para entrar nas cidades. As cidades eram todas cheias de muralha. Para você poder entrar na cidade, você pagava um imposto. Para você sair da cidade, você pagava um imposto. E todos os outros mais impostos que haviam na época, né, que não eram poucos, mas com certeza muito menos do que nós temos hoje, não é? Então, sempre houve essa questão de que a população precisa pagar impostos aos seus governantes. Porque deduz-se, né, que com o dinheiro dos impostos, os governantes buscam implantar a melhoria de vida para a sua população. Então era assim que se pensava antigamente e é assim que se pensa hoje, por assim dizer, né? Mas nós vamos nos ater aqui à questão de que perguntaram para Jesus, eu devo ou não pagar a César o tributo? Que é muitas das nossas perguntas, eu devo pagar? Por que eu pago tanto imposto? Por que eu tenho que pagar imposto? Eu não quero pagar, não, eu vou burlar. Né? Aí Jesus vai explicar o que nós devemos fazer, porque a gente traz os ensinamentos daquela época para os dias de hoje. Né? E os fariseus foram lá e perguntaram para ele assim, é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Que César na época era o rei da época, né? O imperador da época, que era ele que governava aquela população e que recebia os tributos e que deveria retornar para a população. Bom, aí Jesus perguntou assim, apresentai-me uma das moedas que dão em pagamento do tributo. Aí Jesus falou assim, então, dá uma moeda aí para mim. Dessas que vocês pagam o tributo, deixa eu dar uma olhada. Porque naquela época as moedas elas eram cunhadas, né? Na moeda existia sempre o busto, né? O rosto do imperador da época. Todas as moedas daquela época, que nem na nossa, a gente não coloca na nossa moeda lá, não coloca coisa da natureza, coloca animal. Na nossa moeda de papel também não se colocam aqueles desenhos que fazem uma representatividade, por assim ver. Naquela época era a mesma coisa, as moedas eram cunhadas também com o busto, né? A gente não pode dizer foto, né? Porque não tinha máquina fotográfica, mas eles, né, faziam o busto, geralmente, do imperador da época. Aí Jesus falou assim, dá uma moeda aí para mim, deixa eu dar uma olhada numa dessas moedas com as quais você paga o tributo. Porque perguntaram para ele, a gente deve ou não pagar o tributo? Jesus falou, me empreste uma moeda aí, porque Jesus queria dar uma olhada naquela moeda. Aí Jesus pegou a moeda e falou assim para o fariseu, de quem são esta imagem e esta inscrição? Ele pegou a moeda, mostrou lá para o fariseu, né, que estava fazendo a pergunta para ele, né, tentando fazer com que Jesus se desmentisse, porque era sempre isso que eles queriam, encontrar uma falha no ensinamento do Cristo. Porque ele pregava a moral da fraternidade, da igualdade, do auxílio ao próximo. E esse próximo engloba tudo. Desde os poderosos, as pessoas más, porque ele dizia que nós temos que perdoar sempre as pessoas que nos prejudicam e tudo mais. Então, ele ensinava a compaixão, a fraternidade, o amor ao próximo, sem limites, para todos, do jeito que eles são. Bandido ou bonzinho, né? Todos iguais, porque todos somos espíritos em evolução. Nós sabemos, nós aprendemos na doutrina espírita que aquela pessoa que faz a coisa errada, aqueles que a gente critica, que a gente fala mal e tudo mais, é passageiro, eles têm uma visão errada. O espírito está destinado a ser honesto, a ser fraterno, a ser feliz, a ser evoluído. E justamente através dos erros que ele vai aprendendo. Porque ninguém acerta nesse estágio que nós nos encontramos, em planeta de expiações e provas, ninguém consegue acertar sem errar. Tem as suas decepções, olha aí a sua vida. Porque você critica de um, de outro, né? Critica geralmente aquele que você não está no lugar, né?
Você não é o presidente, critica o presidente. Você não é o prefeito, você critica o prefeito. Você não é fulano, não é ciclano, você critica ele. Mas se estivesse no lugar, ai, 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 se não estivesse fazendo a mesma coisa, ou até pior, não é? Visto que, na sua jornada terrena, você cometeu muitos erros. Olha para a sua vida aí. Desde que você despertou para a racionalidade nessa encarnação, ou seja, assim, que já começou a entrar na adolescência, já ficou dono das próprias asas, né? E saiu batendo asinha por aí, tomando as próprias decisões. Quantas decisões erradas você tomou? Quantas decisões erradas nós tomamos? Ó, a gente perde até a conta. E através de muitas dessas decisões erradas, hoje, nós faríamos novamente? Muitas delas não. E aí a gente vai aprendendo que a gente amadureceu com muitas delas. E as coisas erradas que nós fizemos, nós tivemos que colher. O plantio das más sementes, nós tivemos que colher ou estamos colhendo até hoje. Então nós vamos amadurecendo, vamos modificando a nossa conduta. Então aquilo que a gente faz de errado, uma hora a gente não vai fazer mais. Porque a gente percebe que ela só vai trazer prejuízo para nós. Quem faz o mal é ele mesmo que recebe o mal. E quem faz o bem também recebe o bem. É lei de causa e efeito. Então nós temos que entender isso. Tudo aquilo que a gente solta no universo, como atitude, como pensamento, como desejo, retorna para nós. Nós já falamos várias vezes que o universo, ele não tem espaço para maldade, nem para ódio, nem nada. Ele só tem espaço para o amor. Você pode até, através do seu livre-arbítrio, fazer maldade, cometer erros, mas volta para você numa lei de ação e reação que é cósmica, que é sideral, que é divina, que faz parte do nosso aprendizado. Porque aquilo que eu faço para o próximo, eu tenho que sentir na pele, mais cedo ou mais tarde. É por isso que existem as várias e várias reencarnações e que existem essas mudanças que a gente olha para o nosso planeta assim e a gente vê tantas divergências sociais. Aquilo não é castigo, não. Essas dificuldades que você fala, nossa, mas eu não entendo porque alguns nascem sofrendo, outros nascem felizes, uns na pobreza, outros na miséria. A doutrina espírita vai te ensinar, ela te explica de forma racional, que é lei de causa e efeito, que ninguém passa impune pelas maldades. Então nós temos que ter a nossa conduta correta e parar de reclamar das outras pessoas e fazer a nossa parte. O que é que você está fazendo de honesto, de fraterno, você com Deus, você com o teu próximo, que é o mandamento maior. Esse mandamento maior que a gente fala, repete várias e várias vezes, que às vezes fica até chato, né, para quem ouve, mas se você não aprendeu o Evangelho de Jesus há 2000 anos, não vai ser agora que vai aprender. Então vai ter que ouvir centenas e centenas de vezes o mandamento maior, porque ele já fala para nós há 2000 anos, ainda não entendemos. Então vamos continuar falando toda semana no nosso Evangelho que o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele é mandamento sideral, ele é do universo. Não é só para o planeta Terra. Enquanto ele não for compreendido na sua totalidade, nós estaremos atraindo para nós sempre grandes tragédias na nossa vida coletiva ou na nossa vida individual. Tá? Então, acorda, nós precisamos acordar. O que está acontecendo agora, nessa Covid, é para despertar em nós o quê? Mais fraternidade. É porque a gente fica antenado que existe algo que dirige o universo, que dirige o nosso planeta, que quer o nosso bem, que quer a igualdade. Enquanto nós ficarmos mergulhados no nosso egoísmo, nós estaremos atraindo cada vez mais tragédias e sofrimento individual e coletivo para nós. Então Jesus perguntou assim, de quem são esta imagem e essa inscrição? O fariseu falou para ele assim, de César. Aí Jesus falou assim, olha, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Simples assim, não é? Não é simples. Por que será que a gente não quer entender as coisas? Por quê? Por causa do nosso egoísmo. Por causa do nosso ponto de vista equivocado. Por causa da nossa ignorância de não conhecer as leis da vida. Quem somos? Para onde vamos? O que fazemos aqui? Qual é a nossa obrigação quanto ser individual, reencarnado, para escrever a sua história, para fazer algo de bom para o próximo, para minimizar os seus erros do passado? E também o quanto que você tem que colaborar com o coletivo sem ficar criticando as outras pessoas. Porque é muito fácil apontar o dedo para os outros e não fazer nada. Ou se achar o dono da verdade, ou não compreender a verdadeira lei da vida.
A lei da vida é de fraternidade, é de respeito mútuo para todas as pessoas, até para aquelas que nós não concordamos com as suas atitudes. Mas nós habitamos um planeta de expiações e terra, expiações e provas, desculpe. Todos nós habitamos o planeta Terra de expiações e provas, porque não fizemos por merecer um local melhor. As aflições que nós passamos, coletivas ou individuais, são todas colheitas dos nossos plantios de desvios de comportamento. Observe o nosso comportamento. Nós sempre fomos egoístas. Se nós pudermos nos dar bem, nós nos damos bem. Nós não aceitamos que outras pessoas estejam melhor do que nós temos ciúme, nós temos inveja, nós temos raiva. Nós achamos que tem que ser tudo para nós culpamos Deus, nós culpamos o Cristo, nós culpamos os espíritos pelas nossas dificuldades. E não existe nenhum culpado. O Criador, o Cristo, nossos mentores espirituais só querem o nosso bem. Nós aqui enfiamos os pés pelas mãos no nosso destino, abandonando os compromissos que nós assumimos, inclusive no plano espiritual, e quando chegamos aqui, ficamos enfadados, nos envolvemos com ilusões, não cumprimos as nossas tarefas. Nós sabemos que existe lei de ação e reação de causa e efeito, e quando ela vem, você não quer. Aí quando você começa a sofrer, você acha ruim. E começa a dizer, porque sempre, né, o ser humano egoísta, mesquinho, ele tem que procurar culpa nos outros. Ele acha que ele não é o culpado. É por isso que a gente convida vocês para virem estudar na Escola de Estudos Espíritas, todo sábado, 17h45, quando passar a questão desses dias provisórios, que não estamos podendo ter atividade presencial na casa, mas aqui no nosso telefone vocês podem acompanhar, inclusive se vocês quiserem fazer parte do grupo de transmissão, vocês podem entrar, solicitar para que a gente inclua o número de vocês nesse telefone da Casa Espírita, que está aqui embaixo no box de informações, para que a gente possa estar enviando sempre as atualizações do que acontece na nossa Casa Espírita para vocês, tá certo? Então Jesus diz o seguinte, ó, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque a intenção dos fariseus, naquela época, eles não queriam conhecer a opinião de Jesus sobre o pagamento dos tributos. Eles não estavam interessados apenas nisso. Vamos ver o que Jesus pensa, né, sobre o pagamento dos tributos. A intenção deles, como sempre, que era a intenção de ver se pegava Jesus em algum falso testemunho, eles queriam fazer com que Jesus se traísse com as próprias palavras e tivessem contra ele a autoridade romana. Eles queriam ver se Jesus falava, não paga nada para César, não. Não, vocês têm que distribuir, exercício de fraternidade e caridade não é pagar nada para o governo, não. É você pegar e distribuir para todo mundo. Eles queriam ver se Jesus caía nessa contradição. E quando Jesus falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele separou muito bem as nossas obrigações quanto espíritos reencarnados num planeta atrasado, em que temos todos nós defeitos, desde o mais pobrezinho até o maior, os nossos governantes que a gente costuma reclamar deles, não é? Todos nós temos dívidas uns com os outros, temos compromissos, deveres e direitos. Agora, aquele que conhece o mandamento maior, ele tem muito mais dever. E não pode exigir do outro que não enxerga ainda como ele as leis da vida. Então Jesus foi muito claro dizendo o quê? Que nós temos obrigação com os dois lados da vida, tanto com o material, quanto com o lado espiritual, que é o nosso progresso espiritual. Nós estamos encarnados, nós precisamos seguir as leis que regem um planeta, um país, um estado, uma cidade, certo? Isso é ser honesto, isso é ser correto com o local, com as leis que regem o lugar onde você habita. Nós não temos que ser corretos, não é esse o nosso exercício de sermos honestos, éticos, corretos, de fazer sempre o que é certo, de exercitarmos a fraternidade? É esse o ensinamento dos espíritos superiores, do Cristo, do Espiritismo para nós. De buscarmos sermos 100% corretos. Ora, a partir do momento que existem leis que regem a minha vida, mesmo que não tenham sido feitas por mim, mesmo que eu acho que elas não sejam justas, eu estou inserida nesse grupo populacional porque eu preciso passar por essa situação e exercitar a minha honestidade dentro das leis que existem.
Não é ficar revoltado. Por quê? Porque a questão de cada um receber conforme os seus atos pertence a cada um. A prestação de conta é entre você e Deus. Se é entre você e Deus, também é com a outra pessoa que você critica. É com aquele governante. É com ele e com Deus. O destino dele, conforme for as atitudes, já está selado. Nós é que vamos fazer o plantio para a nossa colheita futura. Então nós temos que parar com essa história de ficar preocupado e reclamando. Nós temos que fazer aquilo que a lei do momento de onde estamos inseridos, ela nos pede, mesmo que contrariados. É óbvio que existem grupos que lutam contra, porque essa questão de mostrar o lado bom, tentar mostrar para o lado ruim que ele está errado, e o outro tentar impor para o lado bom e vice-versa, num planeta atrasado que nem o nosso, de expiações e provas, sempre vai existir. Isso sempre tem. Então, é óbvio que tem aquele grupo que luta contra, que tenta melhorar e que consegue melhorar muitas coisas, consegue. O que não podemos é nós, a grande maioria da população, partirmos para a rebeldia. Nós temos que pagar para os governantes aquilo que é deles? Sim. Porque nesse momento ainda existe uma lei contrária? Não. Não existe. Então, nós temos que ser honestos. Ser honesto é cumprir com todas as nossas obrigações. É com o financiamento que você fez, é com a conta de água, é com a conta de luz, é com os impostos. Porque se você engana, se você mente, se você rouba, se você é omisso, você não pode falar que os governantes fazem a mesma coisa, que você é diferente, você é igual. Porque se eles não pagam e você também não, você é igualzinho. Farinha do mesmo saco. Não presta. Você está entendendo? Porque as coisas vão melhorando com o passar do tempo. Tudo vai evoluir. É só ver a nossa história, o quanto que a gente já evoluiu. Mas as coisas levam tempo, é preciso dar tempo. Em vez de ficar reclamando, né, de ficar fazendo a coisa errada, é para fazer o certo. É para sair ajudar o próximo, é para fazer a sua história. Você não pode chegar lá no plano espiritual sem história nenhuma, então com um repertório de reclamação, não é? Ah, o governo não prestava, o meu vizinho não prestava, o meu patrão não prestava, por isso... E aí você fez o quê de bom para a humanidade? Nada. Só reclamou. Isso é vergonhoso. Perdeu uma encarnação toda, só achando ruim, reclamando de tudo e de todos, sem fazer uma história útil. Algo com os talentos que você recebeu de raciocínio, de colocar no coração, de usar as mãos para ajudar o próximo, para ajudar inclusive o mundo que você reclama, que é ruim. Ele é ruim porque você é omisso. Ele é ruim porque você não faz nada de diferente. Você não soma com um mais um, para fazer milhões fazendo a coisa certa, ajudando o próximo. Você fica dentro de casa assistindo TV, reclamando dos governantes, reclamando do patrão, reclamando do salário, reclamando do trânsito, reclamando do tempo. Já parou para ver? Reclamando do vizinho. E não faz nada. Só reclama. Perdendo a oportunidade de ajudar o próximo. E aí vai desencarnar, vai ter que prestar conta. E qual é o histórico da sua vida? Ah, porque não sei quem não prestava, não sei quem não prestava. E aí você prestou no quê? Não prestou em nada também, né? Porque quem reclama, perde tempo. Em vez de ser útil, quem reclama é inútil. Simples assim, né? Então eles queriam fazer com que Jesus se traísse com as próprias palavras e tivesse contra ele a autoridade romana. Mas não faziam Jesus, né? Não conseguiam nunca. Aí quais são as lições transmitidas a respeito disso? Ele ensinou o princípio de justiça e de equilíbrio que deve reger o comportamento humano. Então tudo é justo no momento em que nós estamos vivendo, justo para o nosso progresso espiritual, para exercício de paciência, para exercício de resignação, para exercício de busca de novas propostas, de luta em de mostrar o que é certo, o que é correto. Não luta que a gente fala, não é luta de sair no tapa, não, né? Porque tem gente que fala, vamos lutar por isso, e sai todo mundo aí pra rua, feito vândalo, quebrando casa, batendo um no outro com pau e pedra. Isso é animosidade, isso é voltar para a idade da pedra. Lutar para o bem é com argumentos e principalmente com atitudes. Porque as palavras, né, elas fazem com que as pessoas prestem atenção, mas o que arrasta a multidão são os exemplos. É você fazer, não precisa nem falar. Você faz e mostra como que deve ser feito.
aos poucos as pessoas vão enxergando, porque é esse o objetivo. O objetivo do planeta progredir é esse, com o exemplo. Que foi o maior exemplo, quem veio dar foi o Cristo. Não é? E a gente vai seguindo o ensinamento dele. E o planeta vai mudando aos poucos. As pessoas que fazem as coisas erradas vão enxergando aos poucos. Vão se decepcionando. Vão recebendo a colheita do seu plantio. Nesse momento em que o planeta está sendo dividido, né? Joio e trigo. As pessoas más estão sendo retiradas, estão indo as más, as preguiçosas, as que não fazem nada, as que reclamam, as que não querem progredir, porque planeta de regeneração não tem tempo para gente reclamona, tem tempo para quê? Planeta de regeneração. O que é planeta de regeneração, Denise? Vem estudar. Aí eu vou passar para vocês daqui uns dias uma lista de livros que a gente tem estudado na Casa Espírita, porque nós, trabalhadores da Casa Espírita, nós temos o dever de ler 2 livros por mês. E isso é uma orientação dos nossos mentores. E a cada ano nós temos uma lista de livros para ler. E já me pediram essa lista de livros lá no nosso grupo da Casa Espírita, eu vou estar passando para vocês, porque a gente precisa estudar. Nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos saber qual é o mecanismo da vida, senão a gente se revolta mesmo. Então nós sabemos que nós precisamos ser honestos, que nesse momento o planeta pede pessoas que estejam dispostas a melhorar o seu comportamento, ele vai mudar para um nível de regeneração, nós vamos sair de um planeta de expiações e provas para mudar para um nível para planeta de regeneração, onde todos os seres que ficarem nesse planeta, eles estarão dispostos a dar um passo no exercício da fraternidade, de cada um fazer a sua parte. Aquele que não estiver disposto a colaborar com nada, não pode ficar. Você não quer fazer nada? Então você vai fazer nada lá na Idade da Pedra. Porque já era assim, né? A gente não fazia há milhões de anos atrás. Nós chegamos nesse estágio que estamos, milhares e milhares de reencarnações, achamos que somos, né, muito inteligentes, muito isso, muito aquilo, mas já estivemos na Idade da Pedra. Agora, o planeta tem que evoluir. Tudo evolui no universo, tudo evolui. Aí quem não quiser, o espírito vai ser retirado desse planeta e vai começar uma nova jornada, porque 2 é tão bom, né? Por isso que a gente fala que a morte não existe. Mas ele muda a gente de escola. Sempre tem novas oportunidades para a gente começar, os teimosos, numa escola nova. E aí a gente vai para uma escola nova. Quem não quer fazer nada vai ficar sem fazer nada lá na Idade da Pedra. Tomando sol na beira da praia, dentro da caverna, né? Brigando pelo seu sustento. Não precisa raciocinar, não precisa nada. Viver uma vida de animal. Porque muitas vezes é a vida de animal que a gente vive dentro da nossa casa, não é assim? O mundo está caindo aos pedaços e eu só passo a minha vida reclamando. Não quero ajudar ninguém, não quero fazer nada, reclamo que o mundo está contra mim. Não faço nada de útil. Ah, então se você é inútil, então não precisa ser inútil aqui nesse planeta que quer progredir, que quer evoluir. Não é verdade? Porque para viver vida de animal, cachorro também come, bebe, dorme, procria. E você está fazendo o quê? Então, em que reino que nós estamos? No animal ou no hominal? Aquele que raciocina, que compreende a sua posição como espírito operante nesse planeta Terra e que pode fazer algo para mudar. A gente vai repetir alguma coisa que a gente falou em outros evangelhos, né? Os maus vencem porque os bons não fazem nada. Porque os omissos não fazem nada. Se você é omisso, você está colaborando para o mal que existe no planeta. Se você não sai de casa para não fazer nada na sociedade, para ajudar uma instituição social, para aprender quem você é, para fazer algo de bom para a humanidade, você é um omisso. Omisso, ele é aquele também, no mesmo grau daquele que faz o mal, porque o omisso é conivente. Então, mas eu quero que as coisas mudem. Então, se mude, você faz o seu esforço, né? Sai aí, tira o traseiro do sofá e vai ajudar alguma instituição que tem na sua cidade, porque todas precisam de ajuda. Quem faz o bem é sempre a minoria. Em qualquer instituição que você for, vai ajudar lá a PANS dos animais, vai ajudar a PAI dos deficientes, vai ajudar o asilo dos idosos. Olha, tá cheio, é só você procurar. Vai ajudar a fazer trabalho social na Casa Espírita. Se quiser vir para a nossa Casa Espírita, assim que terminar essa pandemia, domingo de manhã, a gente tem o trabalho social. Visitamos as casas, evangelizamos crianças, evangelizamos as mães, levamos livros para as pessoas, alimento, visitamos famílias carentes, evangelizamos. É preciso fazer alguma coisa diferente, sair do comodismo. Porque se você é acomodado, você é conivente com o mal. Não adianta, não tem outra coisa, não tem outro jeito de falar. Você é acomodado, é omisso, não faz nada, quer viver vidinha de animal, então a gente tem o que merece.
Depois vem falar das tragédias que cai na nossa cabeça, na nossa vida. Mas a gente merece, não faz nada para mudar. É acomodado, é egoísta. Quem fica trancado dentro de casa é egoísta. Nós temos que ter equilíbrio no nosso comportamento, que Jesus fala aqui, ó. As lições do Cristo ensinou que é o princípio de justiça e de equilíbrio que deve reger o comportamento humano. Nós temos que pensar, sim, eu preciso da vida da matéria? Sim. Eu preciso comer, beber, dormir? Preciso. Preciso ganhar o meu ganha-pão? Sim. Mas eu também preciso saber que eu estou caminhando para a morte. Que esse corpo aqui é uma roupa emprestada. Que eu vou ter que devolver. E que o meu espírito é imortal. Que continua vivendo a vida no plano espiritual, é muito mais operosa, muito mais ativa, muito mais cheia de possibilidades de crescimento do que aqui. Lá existem escolas, hospitais, atividades imensas para fazer. Você não sabe como que é? Vai estudar. Vem para a Escola de Estudos Espíritas, leia os livros espíritas, sérios. Só do Chico Xavier tem 420 livros para você ler. Fora os do Divaldo, Carlos Bacelli, Ivone Pereira do Amaral, Manuel Filomeno Miranda, olha tantos que a gente poderia ir embora aqui, ficar uma hora falando no nome, né, dos espíritos sérios, que tem de livro sério, que são as experiências que os espíritos trazem para nós. Então o recado dos espíritos não é para que a gente fique omisso, que fique reclamando, que fique parado, que fique esperando a vida passar, porque se está ruim vai ficar pior. Se você acha que está no buraco, meu filho, o buraco é mais fundo ainda, você vai para o fundo do poço. É isso que você vai. Porque não faz nada para melhorar, não faz a sua parte, reclama, não acha tempo para nada que seja do seu progresso espiritual. Então nós precisamos ter equilíbrio nas coisas. Eu preciso cuidar da matéria, mas eu preciso cuidar do meu espírito. Eu preciso estar preparando a minha mala de viagem. Por quê? Porque eu posso voltar para o plano espiritual a qualquer hora. Você sabe a hora e o dia que você vai desencarnar? Não sabe. Não marca lá na sua carteira de identidade só o dia que você nasceu, mas o dia que você vai morrer, entre aspas, desencarnar, deixar o corpo e seu espírito ter que, né, prestar conta e ir lá para o plano espiritual, não marca o dia, pode ser amanhã, pode ser daqui 1 hora. Quando que vai ser? E aí, você está preparado para ir? Porque é algo que nós temos que pensar, porque morrer todo mundo vai. Hoje em dia está morrendo muito mais do que a gente pensa, mais rápido inclusive, né? Está preparado para essa viagem? Para essa viagem todo mundo vai fazer. Não adianta a gente ficar, eu não quero pensar na morte. Ué, mas é a coisa mais certa da vida. Cada vez que você faz aniversário, você fala, 1 ano a mais de vida. Não, você está enganado, meu filho, é 1 ano a menos nesse planeta aqui. Sabia? Que quando você faz aniversário não é 1 ano a mais, não? É 1 ano a menos que você tem de tempo para fazer o bem, para se preparar para a desencarnação, para estudar, para fazer a sua história de alguém que colaborou com o progresso do planeta Terra, com a oportunidade que te deram de estar aqui. É 1 ano a menos, você tem menos tempo agora. A cada ano que passa, é 1 ano a menos que você tem, para você retomar a sua jornada evolutiva. Então nós temos que ter equilíbrio. E aí, continuando aqui, ó, Jesus esclareceu que é necessário atender às exigências de ordem material, aquilo que a gente acabou de falar. Sim, eu preciso ter meu ganha-pão, eu preciso, né, me manter, e a gente se mantém sempre com o básico, a gente se mantém sim com o básico, mas nós queremos cada vez mais. Pode ver que quanto mais você ganha, mais você quer. Tudo você quer coisa a mais, só pensa em coisas materiais, salário nunca dá, você pode ganhar cada vez mais e mais você quer. Você tem uma bicicleta, você quer a moto, você tem moto, você quer carro, você tem carro nacional, você quer carro importado, você tem carro importado, você quer helicóptero, tem helicóptero, você quer avião, e assim vai. Você tem uma casa simples, você quer uma outra maior, você tem uma casa térrea, você quer um sobrado, depois tem um sobrado, você quer uma mansão, depois... E assim vai. Não é assim que a gente quer? Que nada tá bom? Então, olha o nosso comportamento. Nós somos gananciosos de coisas materiais, e as espirituais vão ficando para trás. A gente quer ser rico na matéria e mendigo espiritual. Mendigo. Depois nós precisamos retornar para as atividades espirituais feito mendigo, como diz os espíritos. Vocês abandonam o progresso espiritual e depois retornam como mendigos, implorando misericórdia divina porque perdeu a oportunidade das reencarnações. E é isso que a gente quer? Porque a gente vai voltar para o plano espiritual pelado, né? Como dizem assim, até sem corpo. Porque quando a gente vem em espírito, nos emprestam um corpo. A roupa que a gente usa no planeta Terra é o corpo. A gente vem sem nada. E vamos voltar sem nada, pelado, até sem o corpo. Vamos voltar em espírito.
Então, da matéria a gente não leva nada. E por que a gente se preocupa tanto com ela? Por que a gente não faz o bem ao próximo, a gente não faz amigos, que é o nosso objetivo? De nos reconciliarmos com os adversários, de fazermos mais amigos, de aprendermos a nos tolerarmos mais, a amarmos mais, a sermos mais fraternos um com o outro, para sair amando, porque amor é uma conotação que assim, é uma palavra difícil de entender, né? Você fala amor de um jeito, do outro, a pessoa confunde tudo. Então, que a gente seja mais fraterno, que a gente tenha mais amizade, que a gente tenha mais respeito pelas pessoas. É isso que é o exercício, sabe? De igualdade, de felicidade para um planeta. E que é o mandamento maior, que é uma lei que vai ser implantada, quer a gente goste ou não. Ah, mas eu não quero, eu não gosto de ninguém, essa vida é muito comigo. Não tem importância, meu filho. Quanto mais você reclama, mais vai pro fundo do poço. Vai pro fundo do poço. Eu não quero ajudar ninguém, eu não quero ser bom, porque a vida não é boa. Não tem problema. Aí é culpa dos espíritos? Não é, não. É sua. Lei de causa e efeito. Aí você vai indo pro fundo do poço. Vai indo pro fundo do poço, né? Aí você chega lá no fundo do poço, ainda encontra um alçapão, né? Porque tem gente que é tão rebelde que além do fundo do poço, acha um alçapão. Mais fundo ainda. E vai. Só que chega uma hora que o fundo acaba. E aí? Sozinho, rebelde, desesperado, sem ninguém para ajudar, todos os sonhos falidos. Para quem que você pede ajuda? Que os amigos já cansaram, né? Todo mundo já foi, já tentou evoluir, já mudou, saiu daquela rodinha viciada em que você vivia de reclamação, o povo, todo mundo cansa, só você que não cansou, né? Que é o teimoso ainda. Mas você é aquele que vai para o fundo do poço, é o que demora mais, por assim dizer. Mas vai subir? Vai voltar? Vai. Por quê? Porque a hora que chega no fundo do buraco, não tem mais para onde ir. Aí para onde vai? Porque questão de caminhar, a movimentação é algo sério na nossa evolução. A gente sempre está em movimento. Então, se você movimentou para ir para o buraco, a hora que você chegar lá embaixo, você vai ter que se movimentar que jeito? Para sair do buraco, não é? Só que para sair do buraco é difícil. Qual é a única pessoa que vai te ajudar? É o Cristo. Você vai correr atrás dele, vai implorar. O Cristo, teus mentores, para Deus. Todos aqueles que você xingava, que você detestava, que você odiava, vão estar te esperando, porque você não tem recurso, não tem para onde fugir. É só uma questão de tempo. A questão de sofrimento chegar, a gente volta para o Criador, a gente se volta para o Cristo. Porque nós sabemos que eles estão com a verdade e que são os únicos capazes de nos auxiliar. Então nós temos que cuidar da nossa ordem material, das nossas coisas, sim, mas sem o egoísmo, sem o exagero, sem querer ter tudo e esquecer do resto. Tá? Ele relembrou que nós não devemos esquecer as obrigações morais e espirituais também. Então eu tenho que ter o meu sustento básico? Sim, eu tenho. É proibido? Não, não é, mas eu tenho que aprender a dividir. Eu não posso ficar só na minha vida buscando coisas materiais, sendo que o mundo está caindo aos pedaços à minha volta, e sempre esteve. Independente da pandemia que nós estamos passando, o nosso mundo sempre passou por dificuldade. As desigualdades sociais sempre existiram. E existem por culpa de quem? De quem não faz nada. Não é de quem faz, de governantes que não faz nada, porque os milhões de seres que esses governam, porque quem governa é pouca gente, é minoria, é um pouquinho lá, um gato pingado, uma coisinha de nada. As populações são milhões de seres no planeta que se acomodam com o que ditam as regras, que não fazem o bem. E não é para sair, quando resolve sair, sai matando todo mundo a pau e pedra, não é isso. É união. Cada um fizer a sua parte, você ajuda o outro que está passando dificuldade. É para parar, deixa que Deus cuida, a justiça divina não falha. Por isso que a gente tem que entender a lei da vida. Deus permite que todos tenham suas atitudes até o limite, boas ou más, principalmente, mas vai chegar no limite. Aí, pá, pum, acabou, porque tem limite. Mas enquanto isso, nós vamos ficar de braços cruzados esperando. Ah, eu quero ver chegar ao limite. Não, porque você também tem a sua história para fazer, suas dívidas para resgatar. Você não é bom. Fala mal de um, mas você também não é bom. Ah, mas eu não faço o que ele faz, mas faz outra coisa, dá na mesma. A partir do momento que transgrediu a lei divina, amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro que gostaria, em qualquer nível, desde o menorzinho até as grandes coisas, você é farinha no mesmo saco. Está errado. Então, para fazer o certo, tem que fazer diferente. É arregaçar as mangas, é aonde eu posso ajudar, aonde eu posso ser útil.
E aí, meu filho, acaba esses problemas de depressão, acaba todas essas dificuldades, porque você enxerga o mundo com outros olhos. A gente precisa sair e enxergar o mundo com outros olhos. Então, eu tenho que fazer as coisas da minha vida material? Eu tenho. Estou inserida em local que tem leis, que tem regras, que tem impostos, que tem tributos. Eu tenho que ser honesto, porque honesto tem que ser dos dois lados. Eu vou dar a César o que é de César, ou seja, ao meu governante o que é do governante, e vou dar a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O que ele me pede? Ele me pede que eu seja fraterno. Ele me pede que eu seja útil para a humanidade. Para aqueles recursos que existem à minha volta, na minha cidade, no meu bairro, eu preciso fazer alguma coisa pelo meu progresso espiritual e pelo progresso espiritual do próximo. Então, relembrou que não devemos esquecer as obrigações morais e espirituais. Dar a César o que é de César significa o quê? A condenação de todo prejuízo material e moral que se possa causar a alguém. Então, eu tenho tributos, eu tenho impostos, eu tenho leis para seguir na vida material, na vida da minha cidade. Eu tenho que ser honesto, eu não posso causar prejuízo. Porque existe essa lei, estou inserida nela, eu mereci isso. Mesmo que você não concorde. Porque não conhece a lei da vida. Mereci, tem que ser honesto. Eu tenho que pagar assim, pagar água, pagar luz, pagar imposto, pagar tudo que tem. Porque nesse momento é assim. Certo? Nesse momento é assim. É óbvio que existem grupos, existem toda, que a gente já falou no começo lá, né? Uma busca de um mostrar para o outro, a gente tem conquistas. O que eu não posso sair por aí é matando o povo a pau e pedra. Eu, como bom cristão, uma pessoa que estou preocupada com o meu progresso espiritual e do meu irmão que está em situação pior do que eu, é isso que a gente tem que pensar. Deixa as coisas da matéria serem como são, sou honesto porque eu tenho que dar exemplo, e também eu vou cuidar do meu irmão, eu vou cuidar do meu progresso espiritual, do meu estudo, de saber quem eu sou, me preparar para o retorno da parte espiritual melhor, para a parte espiritual melhor do que aqui eu cheguei, porque nós temos que sair dessa vida melhor do que entramos. A gente já fez erros em outras encarnações, nessa daqui eu vim novamente para poder melhorar, para poder progredir, eu tenho que sair daqui melhor do que eu entrei. E a grande maioria sai pior, que fica mais revoltado ainda, por quê? Porque vai aumentando o sofrimento, a rebeldia faz aumentar o nosso sofrimento. Quando a gente fica fazendo foco só no que não presta, só no nosso egoísmo, só no nosso vitimismo, por assim dizer, a gente sofre, o sofrimento vai aumentando. Quando eu me paro de pensar em mim, penso no próximo, eu faço foco na vida que anda, na vida que produz e que a gente vai junto. Todo mundo junto, misturado, se ajudando uns aos outros. É essa que é a beleza da vida. E o restante a gente entrega na mão de Deus, né? Então aqui, ó, ele continuava, respeita, dar a César o que é de César, respeita aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus direitos. Não é assim? Você não quer que seus empregados respeitem a forma como tem que entrar? Você não coloca regras na sua casa? Regras no seu trabalho você não coloca para os seus empregados, para os seus colaboradores? Nós também, diante dos governantes, diante dos Césares da nossa vida. Então é assim. Eu tenho que ter respeito às leis, aos direitos e aos deveres. Eu estou inserido, eu tenho que ser honesto. E tenho que fazer a outra parte também. Respeitar. Ah, mas eles não respeitam. Esses seres que estão no poder e tal, não respeitam, é problema deles com Deus. Vocês não fazem ideia de como que é estar na pele desses nossos irmãos, que têm responsabilidade com grupos e que não grupos. O que é deles está guardado. É só você olhar em volta. As divergências sociais, os seres que nascem na miséria, que nascem deficientes. Você acha que aquilo é castigo de Deus? Não é. Esses seres estão colhendo aquilo que foi plantado. E que também é provisório. Porque ninguém fica em dificuldades assim para sempre. Porque Deus é tão amoroso que Ele te dá uma oportunidade de você resgatar as dívidas sentindo na pele para o seu progresso espiritual. Depois lá na frente vai haver luz e progresso para todo mundo. Mas cada um é com a sua visão diferenciada do mundo, com as suas atitudes que tem que tomar através do livre-arbítrio. Cada um traça o próprio destino. Então a pergunta é, você não tem que se preocupar com o destino do outro, você tem que se preocupar com o seu. Como vai ser o seu futuro? O que é que você quer para você? Como que você está sendo, a sua jornada está sendo aqui de honestidade, de cumprir os seus deveres com tudo e com todos, de ajudar o próximo, de seguir o mandamento maior, que é o nosso estudo do capítulo 11, que esse mandamento maior é para todo o universo, a gente já falou várias vezes. É isso que nós precisamos ser, seres que cumprimos com a nossa obrigação, tanto na matéria quanto para o mundo espiritual.
O mundo espiritual é o meu progresso espiritual. Não é só ficar rezando para Deus. Tem gente que acha que é só ficar rezando Deus. Não é. Ele não quer que a gente fique adorando Ele, louvando Ele sem obras. Não é? A fé sem obras é morta. Nós precisamos fazer algo para mudar a minha volta, mudar o mundo à minha volta. Tem que ser o colaborador, o participante de alguma coisa que eu fiz para melhorar, em que eu colaborei. Nós somos colaboradores do Criador. Então, dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Separar as coisas, a gente vive muito bem. A nossa mente fica mais tranquila, de missão cumprida de ambas as partes, de poder, sabe, colaborar com o progresso nosso e do mundo à nossa volta. É o cumprimento dos deveres com a família, com a sociedade, com a autoridade, com os indivíduos em geral. É isso que Jesus dizia. Nós temos que fazer a nossa parte. Se nesse momento a lei me pede que eu faça assim, é assim que eu vou fazer. Porque eu estou inserida no local onde eu mereço, com as leis que eu mereço. Porque se nós estamos inseridos num país que ainda não é o melhor de todos, nós não fizemos por merecer local melhor. A gente poderia ter nascido em qualquer outro? Poderia. Poderia, inclusive, ter nascido num outro planeta, muito mais evoluído do que esse. Mas nós somos moralmente atrasados, a gente quer o quê? Como que a gente quer coisa melhor se nós não somos melhores? Por isso que a gente fala, vem estudar, né, a doutrina espírita para conhecer melhor o nosso processo evolutivo. Dar a Deus o que é de Deus significa o quê? Cumprir as leis divinas de amor, de justiça, de caridade, que nos levam ao aprimoramento moral e espiritual. Então é a gente realmente saber de onde eu venho, para onde eu vou, o que eu faço assim, aqui, qual é a responsabilidade minha de estar aqui temporariamente usando esse corpo emprestado, de auxiliar o próximo, de me reconciliar com os meus inimigos, de usar o perdão, de tentar tolerar, ser mais tolerante com as pessoas, de fazer a caridade, de exercitar a fraternidade. Esse é o nosso objetivo de estarmos aqui. O tempo está passando. Cada ano a mais que a gente pensa de vida é um ano a menos que você tem de oportunidade de fazer o seu histórico para poder apresentar lá no plano espiritual com essa jornada temporária que a gente recebeu. Então, mais informações que vocês quiserem se aprofundar nos estudos, vem para a nossa Escola de Estudos Espíritas, todo sábado, 17h45, assim que terminar essa pandemia. Vocês podem pedir para entrar no nosso grupo de transmissão do nosso telefone aqui, para saber das atividades da nossa casa. Então, que possamos ser honestos em todos os sentidos, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece? E assim, amigo Jesus, nós agradecemos a oportunidade que tivemos de estar aqui e encerramos mais um dia de aprendizado dos teus ensinamentos. Pedimos que nos abençoe, Senhor, nessa reunião familiar, que abençoe todas as famílias reunidas em torno do teu Evangelho. Pedimos que abençoe, Senhor, a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta de expiações e provas, auxiliando cada irmão, Senhor, na transformação de sentimentos e pensamentos, para que tornem-se mais fraternos, auxiliando-nos uns aos outros, para tornarmos o nosso planeta um lugar melhor para se viver. Pedimos, Divino Amigo, que fluidifique a nossa água, colocando nela os fluidos necessários à saúde do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Que possamos, Senhor, sentir-nos renovados em nossas forças físicas, em nossos sentimentos, em nossos pensamentos. Obrigada por mais esta oportunidade e nos ampara com o teu amor hoje e sempre. Que assim seja.